Nós estamos falando sobre o tema adoração. Começamos no domingo passado e hoje vamos dar continuidade a este estudo sobre adoração. 1 João 5, versículo 19 diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro, ou o mundo todo, está sob o poder do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Amém? Aleluia. Como é bom louvar ao Senhor, né, queridos? Que momentos abençoados. Nós estamos falando justamente sobre esse tema, adoração. Na semana passada nós falamos que tudo o que existe nesse universo inteirinho, você consegue imaginar? É muita coisa. Tudo foi criado para dar louvor ao nosso Deus. Tudo existe para a glória dele. Você foi criado para adorar o Senhor. Você tem consciência disso? Se você não adora é porque você ainda não entendeu. Você ainda não tem essa consciência de que foi criado para adorar. Mas nós vimos também que quando o pecado entrou no mundo, com a queda de Adão, o homem se afastou de Deus. E assim o homem e toda a criação foram afastadas desse propósito de adoração. E foi assim, queridos, que entraram nesse mundo todos os males que nós vemos hoje. Doenças, miséria, a morte física, a morte espiritual, que é a separação de Deus, e a morte eterna. Tudo isso entrou no mundo quando nós pecamos. E agora, longe do Criador, longe de Deus, o ser humano substitui a adoração ao único Deus pela idolatria. Ele começa a criar os seus ídolos, os seus próprios deuses, mas com D minúsculo, deuses falsos, que passam a tomar no coração do homem o lugar do único Deus. Se há ídolos no seu coração, eles vão afastá-lo de Deus, até impedir definitivamente que você adore a Deus, que é o propósito para o qual você foi criado. Portanto, a idolatria nos impede de adorar o Deus verdadeiro. E em pouco tempo, quando menos você perceber, não há mais espaço na sua vida para o único Deus. É interessante que João termina essa carta, esses versículos que nós lemos, dizendo que Jesus Cristo é o único Deus verdadeiro. Portanto, é o único que deve ser adorado. Só Ele é Deus. E em seguida, a palavra final de João para a igreja é: filhinhos, guardem-se dos ídolos. Ou seja, fiquem longe dos ídolos. Não deixem se contaminar com os ídolos deste mundo. E nós precisamos entender, queridos, que ou adoramos a Deus ou adoramos os ídolos. Não poderemos ser verdadeiros adoradores enquanto houver no nosso coração espaço para ídolos, para deuses falsos. E é sobre isso que queremos falar nessa noite: adoração versus idolatria. Precisamos entender alguma coisa sobre isso, porque a Bíblia fala muito sobre esse assunto. Isso significa que é um assunto sumariamente importante. Nós precisamos pensar nessas coisas. Em primeiro lugar, nós aprendemos aqui que existe uma fábrica de ídolos. Você sabia disso? Onde será? Onde será que fica essa fábrica? Afinal, de onde vêm tantos ídolos? Irmãos, João Calvino foi quem disse que o coração humano é
uma fábrica de ídolos. Portanto, essa fábrica está aí dentro de você, dentro de mim. Longe de Deus, nós vamos fabricando, criando a cada dia novos ídolos. Desde a queda de Adão, o mundo jaz no maligno. Nós lemos aqui em João, o mundo todo está sob o poder do maligno, ou seja, o mundo jaz no maligno. E a influência de Satanás no coração humano, sem Deus, faz com que aquele vazio que ficou no nosso coração, com a ausência de Deus, por causa do pecado, esse vazio nos leva a produzir, a criar, a fabricar ídolos. Por quê? Porque o ser humano precisa preencher esse vazio, precisa colocar alguma coisa lá no lugar do Deus verdadeiro, que foi distanciado de nós por causa do pecado. Nós estamos separados dele. E quando não é governado por Deus, o coração do ser humano é uma fábrica de ídolos. A idolatria acontece quando você troca a sua comunhão com o único Deus, com o Deus eterno, por qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa inútil, fútil e vazia, que toma o lugar de Deus na sua vida. Você já parou para pensar? Que coisas vãs, coisas que não têm nenhum valor, tomam muitas vezes o lugar que pertence ao único Deus dentro de nós. Falando sobre isso lá em Jeremias, o próprio Deus diz assim, Jeremias no capítulo 2, veja a pergunta que Deus faz para Israel: alguma nação já trocou os seus deuses? E Deus diz, e eles nem sequer são deuses, veja, deuses com D minúsculo. Mas o meu povo, Deus está dizendo, trocou a sua glória por deuses inúteis. Porque glória está escrito com letra maiúscula. É a glória do único Deus. A glória do povo de Deus é o seu Deus, é o seu Senhor. E muitos estão trocando a glória de Deus por ídolos inúteis. Deus continua dizendo assim: espantem-se diante disso, ó céus, fiquem horrorizados e abismados. Irmãos, Deus está dizendo que isso é razão para nós ficarmos horrorizados. Trocar a glória do único Deus, o único que é digno de ser adorado, para adorar falsos deuses. E Deus diz assim: o meu povo cometeu 2 crimes. Que crimes são esses? Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. Quando você troca a sua comunhão com Deus por qualquer outra coisa, qualquer coisa que se torne um ídolo na sua vida, talvez isso não tenha o nome de um Deus, tem um outro nome: dinheiro, sexo, prazer, status, qualquer outra coisa que ocupe o lugar de Deus na sua vida, você está fazendo um péssimo negócio, está fazendo a pior coisa que você poderia fazer na sua vida. Você se lembra do povo de Israel? Logo que saíram do Egito, passaram pelo Mar Vermelho, foram vitoriosos, libertos pelo poder de Deus. Mas aí Moisés sobe no monte, e eles ficam lá embaixo, e acham que Moisés está demorando muito, e eles resolvem fazer um bezerro de ouro, um ídolo feito de ouro. Pegaram lá, olha, os brincos, as pulseiras, os colares deles mesmos, e deram forma, e está escrito lá em Êxodo no capítulo 32, que eles disseram: veja, Israel, esse é o Deus que tirou vocês do Egito, e começaram a adorar aquele bezerro de ouro. E isso foi tão terrível, que está escrito que Deus queria destruir o povo. Moisés intercedeu por aquele povo, porque diante de Deus a idolatria é algo muito grave. E hoje, será que existem ídolos? Nos tempos em que a gente vive, a gente não vê ninguém fazendo um bezerro de ouro, dificilmente, né? No lugar aqui onde a gente vive. Mas o problema do ser humano continua o mesmo daqueles dias. Eles ergueram aquele bezerro de ouro porque o coração deles era idólatra. Depois de séculos vivendo no Egito em meio a falsos deuses, eles estavam presos à idolatria. A adoração a bezerros de ouro, que são levantados primeiro no nosso coração,
antes de serem erguidos do lado de fora, seja de ouro, de prata, de pedra ou de madeira. Pare para pensar, que ídolos nós adoramos hoje? Quantas pessoas adoram a criação? A Bíblia diz que nós não podemos adorar a criação, mas apenas o Criador. Letra A, a criação. O pecado do homem faz com que até a criação, que é abençoada por Deus, se torne uma maldição, nos levando à idolatria. Paulo fala sobre isso lá em Romanos, sobre aqueles que, em vez de adorar o Criador, adoram a criatura. Muitos povos primitivos, nós sabemos, adoravam o sol, a lua, as estrelas, os rios. E às vezes a gente pensa, mas isso é coisa de gente primitiva. Eu não adoro essas coisas. Eu não sou idólatra. Mas muitas pessoas hoje colocam, por exemplo, a si mesmas no altar de adoração. E vivem apenas para satisfazer o seu ego, a sua vontade. Paulo diz que nos últimos dias sobreviriam tempos terríveis. Sabe por quê? Paulo diz para Timóteo, porque haverá homens amantes de si mesmos. Isso é idolatria. Homens que amam mais do que tudo a si mesmos, mais do que o próximo, mais do que a Deus. Quantos homens e mulheres hoje colocam a si mesmos num pedestal? Há pessoas que inclusive num púlpito, sobem no púlpito para falar de si mesmas, quando nós existimos para dar louvor ao único Deus. E será que isso só existe lá no mundo? Pare para pensar um pouquinho, quantas igrejas estão pregando um falso evangelho, em que o homem é o centro de tudo. Não Deus, mas o homem. Um evangelho em que Deus existe para satisfazer os meus desejos. Você já ouviu coisas parecidas com isso? Já ouviu alguém pregando que tudo gira em torno de você, que você é o centro de tudo, as suas vontades, as suas necessidades, Deus vai realizar todos os seus sonhos? Eu já ouvi pregadores falando coisas desse tipo. Quando você está em uma igreja em que o homem é o centro de tudo, e Deus existe para satisfazer as suas vontades, não é Deus que está sendo adorado. Isso é idolatria. É o homem no centro de tudo. A igreja existe para servir, adorar e exaltar a Cristo Jesus. Não é Cristo que existe para nos exaltar, para nos glorificar e para realizar toda a nossa vontade. A Bíblia não diz que você é o centro do universo, mas ela diz que Jesus é o centro de todas as coisas. É o único Deus, o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Só Ele é digno de ser adorado. A criação, não. Mas não apenas a criação, o dinheiro também pode ser um ídolo, e é um ídolo na vida de muitas pessoas. Jesus deixou muito claro, quando Ele disse, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Ou seja, ou você serve a Deus, ou serve ao dinheiro. Não dá para servir os dois ao mesmo tempo, porque o dinheiro se torna um Deus na sua vida. Nós sabemos que o dinheiro é necessário para sobreviver nesse mundo, não é verdade, irmãos? O dinheiro não é uma coisa ruim, a Bíblia não diz isso. O problema é que muitos fazem do dinheiro a razão da sua vida. Só pensam no dinheiro, só falam no dinheiro, só buscam o dinheiro, e sequer tem tempo para buscar o único Deus e para adorá-lo. E aí o dinheiro já se tornou um ídolo na sua vida. Paulo diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É interessante, ele não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia não diz o dinheiro é mal, mas o amor ao dinheiro. Se você ama o dinheiro, você já é um idólatra. Será, irmão? Sem dúvida, é o que a Bíblia ensina. O dinheiro é para você usar, não para você amar. Use o dinheiro para fazer o bem, para abençoar vidas, para ser uma bênção, para suprir as suas necessidades, da sua família. Mas não ame o dinheiro. E quem ama o dinheiro se torna avarento. Não é verdade?
O avarento é aquela pessoa apegada ao dinheiro. Não abre mão, dá tchau assim, ó. Tchau, gente. Já viu gente assim? Tem um monte por aí. A Bíblia diz o seguinte sobre essa pessoa, o avarento. Em Efésios capítulo 5. Porque bem sabeis isto, preste atenção, que nenhum devasso ou impuro ou avarento, o qual é idólatra. A Bíblia diz que o avarento é idólatra. Nenhum avarento tem herança no reino de Cristo e de Deus. Olha só. Por que Paulo diz que o avarento é idólatra? Porque o Deus dessa pessoa é o dinheiro. Você pode estar na igreja, mas na verdade o seu Deus é o dinheiro. Ser dizimista, Deus me livre. Sangue de Jesus tem poder, só falta falar isso, né? Por quê? Porque o Deus dele é o dinheiro. Então dar o dízimo, devolver ao Senhor 10% do que eu ganho, isso é um absurdo, isso é um roubo. Esse é o avarento, que ama o dinheiro. E a Bíblia diz que ele não tem herança no reino de Cristo e de Deus. Sabe por quê? Porque a sua herança já está aqui na terra, é só esse dinheirinho mesmo. Quando você morrer, você não vai levar nem um centavo, e no reino de Deus você não tem herança. Cuidado. E cuidado, irmãos, com as igrejas onde é pregado o evangelho da prosperidade. Porque é um evangelho centrado no dinheiro. Em todos os lugares onde se prega o evangelho da prosperidade, preste atenção, quem está sendo adorado não é Jesus, é Mamon. Sabe quem é Mamon? O Deus das riquezas. Eles não dizem, vamos adorar o Senhor Jesus, mas eles dizem, venha receber a sua unção financeira, venha receber a bênção da prosperidade. Você já ouviu coisa desse tipo? Quem já escutou? Venha receber a unção da riqueza e você vai prosperar. Quem é que está sendo adorado ali? Jesus? Venha, que nessa terça-feira nós vamos ungir a sua carteira. Aí vamos ungir a sua carteira para você ficar milionário. Você já viu na Bíblia alguém ungindo carteira? Ungindo carro? Você já viu isso na Bíblia? Ah, não tinha carro, mas tinha cavalo, então vamos ungir um cavalo. Também não tem. Nada disso. Nessas igrejas, irmãos, onde se prega esse tipo de coisa, o Deus que está sendo adorado é Mamon, o Deus das riquezas, não é Jesus. São idólatras. Ah, eu pensei que idólatra é só que adorava uma estátua, se prostrava diante de uma estátua. Não, não é o que Jesus diz. O Deus de outros é o seu próprio corpo. Muitos consideram o seu corpo, a sua aparência, a coisa mais importante do mundo. Você conhece gente assim? Quantas pessoas nos dias em que nós vivemos são obcecadas pela sua beleza e gastam a maior parte do seu dinheiro com isso e vivem preocupadas, como é que eu posso ficar mais bonito, mais belo, mais jovem, e acreditam na utopia de que poderão permanecer jovens para sempre. Mas será que isso é possível? Sabemos que não. Poucos dias atrás foi notícia que um empresário norte-americano chamado Brian Johnson, um homem de 45 anos, ele gasta $2 milhões todos os anos para rejuvenescer. Que tal? $2 milhões por ano. Sabe qual é o objetivo dele? Ele tem 45 anos, ele quer ter novamente a aparência de 18 anos. Você acha que ele vai conseguir? Ele é atendido diariamente por 30 médicos. Quem você acha que é o Deus dessas pessoas? O seu próprio corpo. A criação, mais uma vez, sendo colocada no lugar do Criador. Você nasceu para adorar o Criador. Cuide do seu corpo. É claro que você deve cuidar. Seu corpo é templo do Espírito Santo. Mas veja como há um perigo no exagero. Muito cuidado com isso. O Brasil é recordista mundial em cirurgias plásticas. Você sabia disso? País do mundo número 1 em que mais se faz cirurgias plásticas. E isso não é bom. Sabe por quê? Porque o seu corpo não é a coisa mais importante da sua vida. Mais importante que o seu corpo é a sua alma que está lá dentro. Porque o seu corpo vai envelhecer querendo você ou não, gastando $2 milhões por ano com isso ou não, ele vai envelhecer do mesmo jeito. E a Bíblia ensina que nós devemos nos preocupar mais com o nosso interior
do que com o exterior. Vocês se lembram do que Jesus disse para os fariseus? Ele disse assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Isso está lá em Mateus no capítulo 23. Por fora vocês são bonitos, por dentro estão imundos. Jesus está dizendo o seguinte, irmãos, que o interior é muito mais importante do que o exterior. Não faça do seu corpo o seu Deus. Outros fazem dos títulos acadêmicos, dos seus diplomas, o seu Deus. Letra D. Estudar é muito bom, estudar é importante. Eles podem se tornar um falso Deus? Podem se tornar. Sabe por quê? Porque muita gente vive exclusivamente para obter novos títulos. Agora eu quero ser mestre, nenhum problema em ser mestre. Agora eu quero ser doutor, agora eu quero ser pós-doutor. E vamos estudando. Só que alguns estudam e se esquecem de Deus. Você sabia que é grande o número de pessoas que, ao estudar, deixa de buscar a Deus? Há um grande número de jovens que, quando vão para a universidade, se desviam dos caminhos do Senhor. E aí, não, agora o meu objetivo é estudar. Não tem nenhum problema em você estudar. Pelo contrário, estude, é bom estudar. Mas não se esqueça que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão escondidos em Cristo, está escrito na palavra. Cuidado, se você gasta 100% do seu tempo estudando as coisas desse mundo, as filosofias, as ideologias, a ciência desse mundo, mas não tem tempo para estudar a palavra de Deus, o que significa? Que o seu Deus agora são os estudos, são os seus títulos acadêmicos. Cuidado, que o seu diploma não vai levar você para o céu. Não deixe e não troque Jesus por nenhum título nesse mundo. Um outro Deus são os vícios. Tudo aquilo do qual você se torna dependente, aquilo afeta drasticamente a sua vida e se torna um ídolo. Por exemplo, as drogas. Há milhões e milhões de pessoas viciadas em drogas. Segundo a ONU, um estudo que foi feito em 2020 revela que no mundo mais de 284 milhões de pessoas são viciadas em drogas. Isso é mais do que a população inteira do nosso país. Dá para você imaginar quanta gente dependendo das drogas, se matando aos poucos, destruindo a sua vida. E cada vez mais a ONU afirma os jovens estão usando drogas, e cada vez em maior quantidade do que em comparação com a geração anterior. O mesmo que Jesus disse sobre o dinheiro, poderia ser dito sobre as drogas. Vocês não podem servir a Deus e as drogas. Elas prendem você, elas dominam você. A Bíblia diz, nem os idólatras, nem os avarentos, nem os alcoólatras herdarão o reino de Deus. Uma outra tradução diz, nem os bêbados, porque era a droga mais comum naquela época, o álcool. E hoje existem inúmeras drogas que os seres humanos foram criando drogas sintéticas e artificiais, químicas, que foram inventando aí. Há muitos altares nessa geração, irmãos. Isso aqui, o objetivo é que nós reflitamos, queridos, para que possamos identificar se estamos adorando a Deus ou se estamos sendo idólatras, se estamos presos a qualquer coisa. Isso é um vício. Há inúmeros jovens nos dias em que estamos vivendo que são viciados em videogames e eletrônicos. Você conhece jovens assim? Que não conseguem ficar 1 hora sentados ouvindo a palavra de Deus, mas podem passar a noite inteira jogando videogame online com pessoas que elas nem conhecem por aí. E fazem isso numa boa, tranquilamente. Isso significa que o seu Deus é o videogame, ou os jogos online, ou a internet. A Organização Mundial de Saúde já reconhece que isso é um vício, e esse vício, nesse tipo de entretenimento, eles classificam como uma espécie de transtorno mental, porque os ídolos transtornam a nossa mente. A pessoa nasceu com esse transtorno mental, você acha? Não, quando ela nasceu ela não era viciada em nenhum jogo, mas ela se deixou dominar por esse ídolo, e aquilo se torna um ídolo na sua vida.
Vocês devem se lembrar que o ano passado, lá no interior da Paraíba, um menino de 13 anos matou a sua mãe, atirou também no seu irmãozinho de 7 anos, que morreu também, e atirou no seu pai, que quase morreu, ficou gravemente ferido. Por quê? Porque o pai tirou o celular do filho e disse: você não vai jogar e nem conversar com seus amigos hoje. Que o menino era viciado nos jogos online e na internet. Se lembra dessa notícia? Isso foi ano passado. O pai saiu para ir na farmácia comprar remédio para a mãe. Antes ele tirou o celular do filho. Foi na farmácia. Quando ele voltou, o filho de 13 anos tinha matado a mãe. E aí o menino atirou também no pai, matou o seu irmão mais novo de 7 anos e o pai ficou gravemente ferido. E nós estamos vendo inúmeras pessoas que estão idolatrando coisas inúteis. Tem gente perdendo emprego porque fica o dia inteiro nas redes sociais, lá no emprego, não consegue trabalhar, fica lá preso àquilo. Mas se você perguntar: você lê a Bíblia? Não tem tempo para ler a Bíblia. Mas você ora? Não tem tempo para orar. Isso significa que as redes sociais se tornaram um ídolo na sua vida. Cuidado com isso. E a Bíblia fala sobre as consequências da idolatria. O segundo ponto nosso nessa noite. A Bíblia nos mostra, irmão, que há consequências terríveis, terríveis para os idólatras. Ela entra na vida de uma pessoa, no começo parece algo inofensivo, é só um celular. Quando os pais deram um celular para aquele menino de 13 anos, é só um celular. O celular é mau? Não, mas se tornou um ídolo na vida dele. E no fim esse menino se tornou um assassino. Veja as consequências da idolatria. Em primeiro lugar, a perda da comunhão com Deus. A idolatria vai fazer com que você perca gradativamente a sua comunhão com o Pai, até que chegue um momento que só há lugar para o ídolo na sua vida, não mais lugar para o Deus verdadeiro. Por isso Jesus disse: ninguém pode servir a 2 senhores. Ou odiará um e amará, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Se você se dedica aos seus ídolos, você vai desprezar o Deus verdadeiro. A sua comunhão com Deus vai desaparecer. Em segundo lugar, tornar-se semelhante ao ídolo. Isso é terrível. A Bíblia diz, irmãos, que quando nós somos idólatras, nós vamos ficando cada vez mais parecidos com o nosso ídolo, com os nossos ídolos. Assim como o cristão, ele não é transformado dia após dia na imagem de Cristo, não é isso que a Bíblia ensina? Quando você adora a Deus, você vai ficando mais parecido com Deus. Quem adora ídolos também fica cada dia mais parecido com eles. Esse menino de 13 anos que matou com um revólver a mãe e o irmão, e quase matou o pai, jogava jogos de violência no seu celular todo dia. Jogos de sangue, de matança. Um dia que tiraram o celular dele, ele falou: agora eu vou matar as pessoas que tiraram o meu celular. Ficou parecido com aquilo que ele idolatrava. Falando sobre os israelitas, a Bíblia diz o seguinte, 2 Reis, capítulo 17: rejeitaram os seus decretos, a aliança que tinha feito com seus antepassados e as suas advertências. Aí falando das advertências que Deus deu para eles, das alianças que Deus deu a eles. Aí Deus diz assim: seguiram ídolos inúteis, tornando-se eles mesmos inúteis. Você entendeu? Israel, o povo de Deus, seguiram ídolos inúteis e se tornaram eles mesmos inúteis. Você se torna como seu ídolo. Por isso, cuidado, fuja da idolatria, meu irmão. O homem se torna semelhante àquilo que adora. Não é difícil perceber isso. O salmista no Salmo 115, em que ele fala sobre os ídolos, aqueles que têm olhos mas não veem, têm ouvidos mas não ouvem, boca mas não falam, nariz mas não cheiram. No versículo 8 ele diz assim: tornem-se como eles, aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Tornem-se como quem? Como os ídolos. Cuidado. E pior ainda, a terceira consequência da idolatria é a destruição, irmãos. Vocês se lembram que chegou uma ocasião da história do povo de Deus em que houve um cisma entre Israel e Judá. Se lembram disso? Os dois reinos, o reino de Judá e o reino de Israel. Se você ler
no segundo livro dos Reis, no capítulo 17, há o relato de como o reino de Israel, cuja capital estava em Samaria, foi destruído completamente. O reino foi destruído, desapareceu, deixou de existir. Está escrito em 2 Reis, como consequência da idolatria. Deus entregou aquele povo aos assírios. O rei dos assírios levou o povo de Israel embora para a sua terra, como escravos, e trouxe para Samaria povos de outras nações. E assim, a nação de Israel deixou de existir, foi completamente destruída. É diferente do que aconteceu com o reino de Judá, que foi levado para o exílio, ficou lá 70 anos, mas ainda continua existindo. A nação de Israel simplesmente foi completamente destruída. E está escrito lá, que isso aconteceu, porque eles abandonaram o único Deus, e passaram a prestar culto a falsos deuses. Essa é a consequência da idolatria. Por isso, precisamos identificar os ídolos. Se há ídolos na nossa vida, nós precisamos identificá-los. Abrir mão desses ídolos e adorar apenas o nosso Deus, o único Deus. E esse é o terceiro e último ponto. Identificando os ídolos. Você já parou para pensar se há ídolos na sua vida? João afirma no versículo que nós lemos lá no início: o Filho veio e nos deu entendimento, para que conheçamos aquele que é o verdadeiro, ou seja, conhecendo o verdadeiro Deus, Jesus Cristo, que João afirma, Ele é o verdadeiro Deus. Nós não seremos enganados por falsos deuses, adorando a ídolos, como tanta gente está sendo enganada nesse mundo. Se nós conhecemos aquele que é o verdadeiro, nós vamos de fato adorá-lo e banir os ídolos da nossa vida. Como nós vamos fazer isso? Vou ajudar você aqui em 5 minutinhos, 10 no máximo. Como podemos banir os ídolos? Primeiro precisamos identificar, irmãos, quais são os ídolos. Pense um pouquinho, será que você tem algum ídolo na sua vida? Pense, porque isso é muito sério, irmão. Em primeiro lugar, vigie tudo o que afeta o seu comportamento. Se tem alguma coisa que está afetando o seu comportamento, preste atenção. Talvez tenha um ídolo ali. O ídolo do profeta Jonas, qual era? A própria nação de Israel, seu nacionalismo. Jonas achava que só Israel poderia ser salvo. Só Israel poderia desfrutar das bênçãos de Deus, ninguém mais. Então, quando ele viu que Deus decidiu perdoar o povo de Nínive, o que Jonas fez? Ele quis morrer. Agora eu quero morrer, não quero mais viver. Que Deus perdoou o povo de Nínive. Veja, Israel era o Deus de Jonas. Não era o único Deus, mas o povo de Deus era o Deus dele. Há algo no seu cotidiano, na sua vida, que se for retirado ou se for ameaçado, vai afetar profundamente o seu comportamento, sua personalidade, a ponto de você ficar transtornado como Jonas. Eu quero morrer, que desejava morrer por causa de alguma coisa. Isso significa que aquela coisinha que está sendo ameaçada e deixando você assim, é um ídolo na sua vida. Se alguém riscar o meu carro, eu mato. Então o seu Deus é o seu carro. Encostou no meu carro. Você já viu gente que desce do trânsito e vai lá e mata a pessoa que bateu no carro dele? Alguns nem chegaram a bater, só encostou ali. O que isso significa? O Deus daquela pessoa é o seu carro. Em segundo lugar, além de vigiar o que afeta o seu comportamento, você precisa avaliar os seus pensamentos. O que é que ocupa os seus pensamentos, meu irmão? Ao longo do dia, você levanta e passa o dia pensando no quê? Se é só em dinheiro, já está identificado, o dinheiro é o seu Deus. Se a única coisa com que você se preocupa é com dinheiro, lembre-se que você não vai levar nenhum centavo desta vida. Tem gente que fica o tempo todo ganhando dinheiro, trabalhando para ganhar dinheiro, não tem tempo para a família. Aí quando fica doente, quem é que vai cuidar dessa pessoa? O dinheiro? Não, a família vai ficar lá. No que é que você pensa? Paulo diz assim: pensem
nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Se você só pensa nas coisas da terra, só em você mesmo, talvez você seja o seu Deus. Cuidado com isso. Terceiro lugar, para identificar os ídolos, preste atenção ao que você fala. O que é que Jesus ensinou? A boca fala do que está cheio o coração. O que é que tem no seu coração? É só você prestar atenção no que você fala. Os cristãos têm prazer em falar sobre Cristo, sobre o seu Salvador, sobre o que Cristo fez na sua vida, sobre o amor de Cristo Jesus. Agora, os idólatras estão falando o tempo todo sobre os seus ídolos. Tem gente que fala o tempo todo só sobre futebol. Não tem problema você gostar de futebol, mas o futebol não pode ser um ídolo na sua vida. Se tiver o jogo na hora do culto, com certeza eu vou assistir o jogo. Talvez o futebol esteja se tornando um ídolo na sua vida. Cuidado com isso. Sobre o que você fala, quem você exalta com as suas palavras? Você exalta as coisas desse mundo? As coisas que passam? Ou você exalta Cristo? O que é que você posta nas redes sociais? Você fala sobre o que nas redes sociais? Não é só o que a gente fala hoje, é também o que a gente posta, o que a gente escreve. Se a gente só fala de si mesmo, provavelmente nós somos o nosso Deus. Cuidado com isso. A Bíblia diz que as suas palavras devem transmitir graça aos que as ouvem. Quem ouve você falando, recebe a graça de Deus? Ou só um pouquinho mais de idolatria que está no seu coração? Pense no que você fala. Em último lugar, para identificar ídolos, avalie como você ocupa o seu tempo. O que é que você faz com o tempo que Deus dá a você? 24 horas por dia. Dias e mais dias. A Bíblia nos ensina a remir o tempo, a aproveitar ao máximo o tempo que Deus tem nos dado. Se você passa horas e horas assistindo televisão, assistindo Netflix, mas não tem tempo para a palavra de Deus, não tem tempo para falar com Deus, talvez o seu Deus seja um entretenimento. Se você tem muito tempo para passar nas redes sociais, mas nenhum tempo para Deus, talvez as redes sociais sejam o seu Deus. Nós precisamos aprender a usar o tempo com sabedoria, irmãos. É interessante que antes de falar sobre remir o tempo, no versículo 15, está lá em Efésios capítulo 5, Paulo diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Ele diz assim, que não seja como insensatos, como tolos, mas como sábios. E como é que os sábios vivem? Aí ele diz em seguida, remindo o tempo. Outra tradução diz, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Deus está dando a você 24 horas por dia. Como é que você usa o seu tempo? Você pode identificar ídolos, olhando para aquilo que você faz com o seu tempo. Você tem tempo para as coisas de Deus ou só para as coisas desse mundo passageiro? Cuidado. A Bíblia diz claramente, os idólatras não herdarão o reino de Deus. Não herdarão. Não existe lugar para idólatras no céu. Só existe no céu lugar para verdadeiros adoradores. Quem são eles? Aqueles que reconheceram que Jesus Cristo é o único Deus, o único que deve ser o centro da minha vida, que deve ser o motivo, a razão de eu existir, porque tudo mais vai passar, o dinheiro vai passar, o trabalho vai passar, o status vai passar, os seus diplomas você não vai levar com você, seu celular também não, aliás ele é tão descartável que raramente dura mais do que um ano, não é assim? E você, como pode fazer de algo assim, tão fútil, um Deus na sua vida? Se você identificou algum desses ídolos na sua vida, ou alguma outra coisa, que você pode perceber, que se tornou um ídolo na sua vida, confesse ao Senhor, diga, Senhor, perdoa-me,
livra-me da idolatria, porque eu fui criado para adorar a Jesus, não a ídolos inúteis. Paulo diz assim: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Cuidado, tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Aquilo que domina você se torna o seu Deus. Não seja idólatra. Se você achava que só quem está prostrado diante de uma estátua, diante de algo feito pelas mãos humanas, é idólatra, cuidado, que você pode ser idólatra dentro da igreja, idolatrando pessoas, idolatrando coisas, idolatrando tanta coisa inútil. Mas você foi criado, meu irmão, não para ser um idólatra, não para ter comunhão com coisas inúteis, mas para ter comunhão e adorar o único e verdadeiro Deus, o Deus que fez os céus e a terra. O salmista diz: olha, os deuses das nações são coisas vãs, obras das mãos dos homens, mas o nosso Deus fez os céus e a terra. Ele é o único Deus. Diante dele nós nos prostramos, diante dele nós nos rendemos, adoramos, exaltamos, levantamos nossas mãos e dizemos: só tu és Senhor. Grande, como nós cantamos, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Aleluia. Vamos cantar uma canção. Vamos cantar adorando o único Deus. Não fique preso aos ídolos. Vamos ficar em pé, queridos. Não permita que eles governem a sua vida. Entregue o seu coração ao Senhor. Entregue a sua vida ao Senhor. Deixe Ele governar, dirigir, conduzir cada detalhe da sua vida. Você não vai precisar de ídolos para preencher o seu coração, porque o Espírito Santo vai preencher o vazio que há dentro de você. Vai trazer alegria, paz, realização, mais do que qualquer coisa. Mais do que tudo, Ele é poderoso. Os ídolos são vãos, são inúteis. Feche os seus olhos, fale com o Senhor por um instante. Pense um pouquinho, se você tem se deixado influenciar por ídolos inúteis, confesse ao Senhor. Diga: Senhor, tira do meu coração tudo que não vem de Ti, tudo que não glorifica o Teu nome. Fale com Ele agora. Diga: eu me rendo, me entrego a Ti, o único Deus, o único Senhor digno de louvor e de adoração.